Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Gálatas, Efésios, capítulo 3. Versículos 20 e 21. Diz assim, eu vou ler em duas versões, eu quero que você me acompanhe, porque tem detalhes muito importantes aqui, nessas duas versões. Diz assim, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em algumas traduções está aquele que é infinitamente poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu gosto desta tradução que diz: aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo, ou seja, tudo muito mais além, abundantemente. São vários adjetivos que estão falando sobre o poder que Deus tem de fazer muito mais e de nos fazer romper qualquer tipo de limitação. E eu quero falar sobre isso, que o desafio do cristão é romper limites. Fala para o teu irmão, o teu desafio é romper limites. Nós sabemos que a responsabilidade primeira dos pais é educar os seus filhos. E dificilmente um pai conseguirá educar os seus filhos se não estabelecer alguns limites para os seus filhos. Geralmente durante a infância e a adolescência, essa tarefa difícil às vezes, já viu uma criança que ela não encontra limites e o pai fica de um lado para o outro tentando colocar limites? Ela quer ir longe, o pai disse: meu filho não vai longe, porque olha, tem pai que na tentativa de colocar limites no filho até começa a inventar coisas para a criança. Olha, ali tem um bicho papão, ó, não vai para ali que o homem te pega, olha, o pastor está te olhando. Tem pai que ele inventa tudo, o pastor vira bicho papão, o pastor vai pegar ele. É a tentativa do pai ou da mãe às vezes colocar limite. De vez em quando eu ouço um pai: olha, o pastor está te vendo, hein? Aí amanhã esse menino se desvia, porque ele nunca gostou do pastor, porque a mãe e o pai sempre olhou para o pastor e apontou que o pastor era o problema, o pastor era o bicho papão. Já viu? Olha, se você não se aquietar e ficar dodói, eu vou te levar no médico e o médico vai te pegar. Tem criança que não consegue ver ninguém de branco, porque o pai e a mãe, em vez de ensinar a criança a ter limites saudáveis, ela ensinou a criança a ser limitada. Uma coisa é você ensinar uma pessoa a respeitar os limites, às vezes naturais, saudáveis, que nós precisamos desenvolver para termos uma vida equilibrada. Outra coisa são pessoas extremamente limitadas, pessoas que chegam na sua vida adulta limitadas, sem estímulo nenhum para saírem do lugar, escravas dentro do próprio contexto que elas vivem e têm, limitadas. É como a história que eu já falei várias vezes aqui, a ilustração daquele elefante que foi criado desde pequeno. O elefante é um animal que pode chegar até 6 toneladas.
gigante. Agora, um elefante desse, que é o animal terrestre de maior dimensão e peso, forte ao ponto de destruir, de arrebentar com qualquer tipo de estrutura. Esse elefante, quando é criado e o seu domador coloca em uma das suas patas um ferro e prende aquele ferro com uma corrente, e à medida que aquele elefante tenta romper aquela corrente, aquele ferro na pata dele fere, e ele se ferindo, aí há quem diga que a memória do elefante é a memória de maior capacidade de armazenamento que existe. Não tem aquela história, memória de elefante, o elefante não esquece, e o adestrador sabe disso. Então, quando ele é pequeno, ele começa a tentar se soltar daquelas correntes, a sua pata é ferida, e aquilo fica registrado na memória dele. Se eu tentar sair daqui, dói, eu vou me ferir, eu estou me ferindo, aquilo fica registrado. Depois de um certo tempo, aquele elefante não faz mais força para sair. Aí aquele adestrador deixa e só troca aquela espécie de, aquele ferro que ele coloca na pata, uma espécie de argola maior. À medida que o elefante cresce, ele só vai aumentando aquela argola, e simplesmente prende aquele elefante que já cresceu, está com 3, 4, 5 toneladas, com uma pequena corda. Quem olha, vê aquela corda tão insignificante diante da grandeza daquele animal, mas ele não consegue romper, porque todas as vezes que ele vai tentar fazer um movimento, e ele percebe que tem um limite de movimento, ele recua, porque está registrado na memória dele uma limitação. 90% de toda a limitação que as pessoas vivem hoje é resultado da sua infância. Pessoas que vivem limitações extremas, absurdas. Você olha para a pessoa, vê todo um potencial na vida dela de ter uma vida abençoada, feliz, mas nem ela mesma consegue dizer o porquê ela não é feliz, o porquê ela não troca a expressão de tristeza pela expressão de alegria e realização, mesmo algumas tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém entende porque essa pessoa não decide de fato ser feliz e romper com os limites da sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que o mundo tem um projeto de nos conformar. Não vos conformeis com este século, com esse mundo. E o que é conformar? Conformar é dar uma forma, é estabelecer uma forma, é dar limites. Eu sempre dou esse exemplo: você vai fazer um bolo, o bolo vai sair conforme a forma. A forma dá forma do bolo. A forma conforma o bolo. A Bíblia diz: não vos conformeis. Não aceita os limites que o mundo vai impor a você. Aí quando eu falo mundo, eu falo a educação que muitas pessoas tiveram, a educação que muitas pessoas receberam, até mesmo a profissão limita as pessoas. É como se elas não conseguissem aprender mais nada. Não, eu sou isso e acabou. Conformado por uma profissão, não sei aprender nada, ou não tenho tempo para aprender mais nada na vida.
eu sou isso aqui, e ponto final. E isso, irmãos, é extremamente prejudicial para as pessoas. Existem exemplos bíblicos muito poderosos, eu vou falar alguns para vocês, de alguns homens, até mulheres, que decidiram romper limites na sua vida, decidiram contrariar a expectativa das pessoas, decidiram romper com os paradigmas, com pensamentos, até com o poder religioso. Eliseu, você vai ver a história de Eliseu em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15, se bem que a história dele não começa no capítulo 2, começa em 1 Reis, capítulo 19, mas no capítulo 2 de 2 Reis, a partir do versículo 1 até o versículo 15, você vai ver, observar como Eliseu decidiu romper os limites da vida dele. Ele começou a ser discipulado por Elias, e a Bíblia diz que em algumas cidades que Elias chegava da sua caminhada, ele dizia para Eliseu: fica aqui, Eliseu, você não precisa me acompanhar. Os discípulos também diziam: Eliseu, fica aqui, você está bom, você foi até longe demais, você já passou por Gilgal, você já passou por Betel, você passou por Jericó, dá um tempo, está bom, você foi muito longe. Mas Eliseu sempre dizia: olha, como vive o Senhor e a minha alma, eu não te deixarei, porque o que eu quero é porção dobrada do Espírito que há em ti. A porção dobrada era literalmente recebida somente por um filho primogênito. Só que Eliseu não era filho de Elias. Então ele está aqui rompendo o limite de uma lei dos judeus, que somente o filho primogênito tinha direito de receber porção dobrada. Por isso que Elias diz para Eliseu: dura coisa você me pediu, é muito grande, isso aí está fora do meu alcance, mas se você crer, vai acontecer. Digam glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: a fé, ela existe para aqueles que querem romper limites. Então, meu irmão, você conhece uma pessoa de fé quando você percebe que esta pessoa está querendo romper um limite natural, social, econômico, espiritual. Eliseu queria romper um limite que a lei estabelecia. Ninguém pode receber porção dobrada a não ser o filho primogênito. Ele não era nem filho de Elias e nem primogênito, mas ele não desistiu, rompeu o limite. Muitos iriam dizer: realmente a lei diz isso, então eu vou voltar. Muitos iriam dizer: eu não posso forçar a barra. Muitos iriam dizer: não está bom onde eu cheguei, por aqui é a vontade de Deus. Muitos poderiam recuar, como recuaram. Leia a história, você vai ver várias pessoas até dizendo para Eliseu: não adianta você ir atrás, existe um limite nisso aí, existe um obstáculo intransponível, você não vai conseguir o que você quer. E tem mais: Elias vai ser tomado de ti. Mas nada daquilo, irmãos, limitou Eliseu. Você vai ver a história de Ezequiel, o livro que tem o próprio nome do profeta. No capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que Ezequiel tem a visão de um rio que nascia no trono de Deus, ou melhor, nascia no altar e saía pelo templo, e por onde aquele rio passava havia vida. Ezequiel é convidado por aquele que está dando a ele a visão a entrar naquele rio. Não só entrar no rio, ficando na margem, mas avançar para águas mais profundas. Chegou ao ponto de Ezequiel avançar tanto naquele rio, que aquele rio deu pelos ombros, mas Ezequiel ainda estava com seus pés
no fundo. E o homem que falava com Ezequiel naquela visão diz: Ezequiel, você tem que ir um pouco mais, você tem que sair do limite que você estabeleceu. Ou seja, enquanto eu estou tocando no fundo, já viu quando a pessoa não sabe nadar? Ela tem que estar com o pé na areia, lá embaixo. É ou não é verdade? É o limite dela. É ou não é o limite? Claro que é. Não, tá, daqui tá bom. Até aqui a água tá bom. A Bíblia não está perguntando se Ezequiel sabia nadar ou não. A Bíblia não vai perguntar o que você sabe, o que você não sabe, o que você aprendeu ou não aprendeu já. A Bíblia vai sempre dizer para você avançar, sempre para avançar, sempre para avançar. Cresçamos e prossigamos nesse crescimento e em conhecer a Deus. A Bíblia não está perguntando: Deus sabe nadar, então quem não sabe é até aqui, quem sabe pode ir um pouco mais. Não, a Bíblia não faz acepção de pessoas. Ezequiel deu passos além daqueles que ele era limitado para dar, e a Bíblia diz que ele nadava naquele rio que não se podia atravessar andando, tinha que nadar. Então, no reino de Deus, irmãos, não adianta você querer estabelecer limites e dizer que esses limites foi Deus que disse para você. Deus não estabelece limites para tornar uma pessoa limitada em nenhuma área da sua vida. Quando eu digo isso, não estou falando dos limites morais, não estou falando dos limites que nos educam, eu estou falando de situações que estão simplesmente tornando a nossa vida muito aquém daquilo que Deus planejou. Nós lemos: aquele que é poderoso, olha lá o versículo, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo. Meu irmão, é tanta coisa. Ou seja, você escolhe aqui qual é o adjetivo, qual é o que você quer. Se é tudo, se é muito mais, se é abundantemente, é além, você escolhe. Não há aqui nenhuma palavra que expresse limitação. E a Bíblia diz: segundo o poder que opera em nós. Que tipo de poder opera na tua vida? O poder do mundo? Porque o poder do mundo diz que você não pode. O poder de Deus diz que você pode muito mais além. Digam graças a Deus. Você vai ver também o próprio Senhor Jesus. A vida de Jesus na face desta terra, irmãos, foi romper limites. A Bíblia diz que aos 12 anos ele fez um debate. Lucas capítulo 12, versículo 46, diz que ele fez um debate com os escribas, com os doutores da lei, contrariou as expectativas de todos. Geralmente o filho, preste bem atenção, o primogênito, o primeiro filho de um casal, tinha que desenvolver o ofício do pai e dar continuidade a esse ofício. Jesus quebrou toda essa limitação, porque em vez de aceitar ser um carpinteiro, ele foi ser o salvador do mundo. Digam glória a Deus. Ou seja, o limite que até a família dele estabeleceu, o limite que a família humana dele estabeleceu. Ele aprendeu a profissão, mas ele sabia que não era para aquilo que ele havia nascido. Existem pessoas que estão limitadas pela opinião da família, limitadas pela opinião de alguém, que de repente até quer o bem daquela pessoa, mas que não tem o direito de limitar a vida. O pai não tem direito de limitar a vida do filho. Digam glória a Deus. Os limites que você tem que ensinar para os teus filhos são limites morais.
mas não torná-los limitados, condicionados a pensar uma coisa que você quer, por ambição pessoal. Você tem que observar todo o potencial do teu filho, dizer e afirmar diariamente que ele pode. Mas muitos pais só sabem dizer aquilo que os filhos não podem. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode. Sim, mas o que é que ele pode? O que é que você diz para o teu filho que ele pode? Esse é o problema. A igreja passou muitos e muitos anos dizendo para as pessoas o que elas não podem fazer, mas ela não se preocupou em dizer para as pessoas o que elas podem fazer. Segundo o poder que opera nelas, elas podem fazer muito mais além, abundantemente. Fala para o teu irmão assim: em Cristo você pode muito mais. O único limite de Jesus, o único parâmetro de Jesus, e deve ser o nosso parâmetro, é a vontade soberana de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de... Eu troco o conformismo do mundo pela vontade de Deus. Mas tem pessoas que chamam os limites do mundo de vontade de Deus. Eu acho que isso não é vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Não, porque alguém me falou, alguém revelou, alguém não sei mais o que, aí começa. Aí para uns, já viu? Para uns a vontade de Deus é que ele case. Aí se o casamento deu errado, não, a vontade de Deus é que eu não case mais não. Para uns a vontade, aí fica, o que é a vontade de Deus? Aí a vontade de Deus virou a conveniência, virou o conformismo de muitos. Cristo, além de romper limites, ele ensinou os discípulos a fazerem o mesmo. Nem Cristo foi o parâmetro de limite para os discípulos. João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, e farão obras o quê? Porque os discípulos podiam muito bem olhar para Jesus e ter não, isso aqui não, acho que ir além não dá. Olha só como é grandioso o ensinamento da palavra. Nem Cristo foi limite de coisas que os discípulos poderiam fazer se crescem nele. Agora, queridos, Mateus capítulo 18, versículo 21 até o versículo 22, Pedro perguntou para Jesus: até quando eu vou perdoar um irmão que me ofender? O limite da lei dizia que era 7. Jesus disse: até 70 vezes. O que é que as pessoas fazem? Elas querem colocar limitação nas coisas que são de Deus. Essa é a função do diabo. Preste atenção no que eu vou falar agora. O diabo coloca na mente das pessoas que para o pecado não há limites. É assim que uma pessoa pecadora pensa. Ela não tem limites para pecar. Ela vive pensando e criando formas. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, jamais nós poderíamos imaginar que algumas coisas que acontecem hoje, o ser humano seria capaz de fazer. Mas o diabo rompeu todos os limites morais, todos os limites éticos, todos os limites espirituais do ser humano, do pecador, e lançou o pecador numa libertinagem que faz com que ele entenda que quando fala da vontade dele, ele pode tudo, não tem limites.
aproveita a vida, faz a tua vontade, esquece, chuta o balde. Não é assim que as pessoas falam? Joga tudo para cima. Aí ele vai lá só para fazer coisa errada. Então, quando Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes devo perdoar? Jesus vinha falando de perdão, ou seja, é a vontade do Pai que nós venhamos perdoar uns aos outros. Mas o apóstolo Pedro, com um pensamento maligno, o pensamento conformado com o mundo, disse: ó, tem um limite, né, Jesus? Para perdoar alguém, até 7. Jesus disse: não, vocês têm que aprender que quando se trata de vontade de Deus, não há limites. Então, se o Pai quer que vocês perdoem, até 70 vezes 7. Eu acredito que ele não somou, ou não multiplicou. Porque a lei dizia que durante o dia, do raiar do sol até o pôr do sol, uma pessoa poderia ser perdoada até 7 vezes, durante um dia. E depois disso, não era mais digna de perdão, e o ofendido poderia até matá-la. Jesus disse: Pedro, não é até 7, até 70 vezes. Ou seja, nenhum ser humano vai ofender um outro ser humano 490 vezes num dia só. Então, Pedro, durante o dia, você tem que perdoar de forma ilimitada, porque não há limites para fazer a vontade de Deus. Fala para o teu irmão assim: você não pode colocar limites para fazer a vontade de Deus. Mas já viu como é que é, meu irmão? Quando se fala de oração, tem limite. Quando se fala de vir para culto, tem limites. Tem até, meu irmão, tem pessoas que até colocam no orçamento mensal. Oferta, orçamento mensal de oferta. O meu Cristo de Deus, como as pessoas pensam dessa maneira. A Bíblia diz: aquele que muito semear, muito irá. Não há limites. Mas as pessoas, não, peraí, no orçamento eu só posso fazer uma oferta de tanto no mês. No orçamento, o dízimo, em vez de virar princípio de honra e de fidelidade, está lá na coluna do orçamento familiar, na coluna das despesas. Porque dízimo, para quem pensa igual o mundo, é despesa. Ou seja, despesa do mês, dízimo. Pelo amor de Deus, meu irmão, se você faz isso, apaga isso. Tira em nome, pelo sangue do Cordeiro. Porque você não pode colocar como despesa algo que não é teu. A Bíblia diz que o dízimo é do santificado ao. Por isso que quem fica com o dízimo está roubando, porque você só pode roubar alguma coisa que não é tua. Não é furto, é roubo. É roubo, é diferente. O furto é o descuido. A pessoa descuidou, alguém foi lá e furtou. Não teve violência, não teve ameaça, mas o roubo é uma ação que precisa ter ameaça. Alguém precisa dizer, é um assalto. A Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Limites, estabelecemos isso e vivemos esses pensamentos como se fossem pensamentos bíblicos de Deus. Aí a nossa vida começa a ser limitada, presa. Poxa, a Bíblia fala que eu posso vencer, que eu posso conquistar, que eu posso ter uma vida infinitamente mais, abundantemente além, abençoadíssima. Eu não vivo isso. E por que eu não vivo isso? Porque de repente eu estou agindo, pensando as coisas de Deus de maneira limitada. Se eu venho no culto, eu não venho no outro.
Se eu orei 2 dias, não oro o terceiro. Eu vou fazer, pastor, eu estou numa campanha de oração, começo e fim. Meu irmão, oração não tem fim. A Bíblia diz que você tem que viver uma vida de oração. Para de fazer as campanhazinhas de oração. Isso não vai mudar a tua vida. Faça uma aliança, ore todos os dias. Até quando, pastor? Para de colocar até quando? Até Jesus voltar. Medite todos os dias na palavra. Sirva a Deus todos os dias. Para de colocar limite na tua vida espiritual. As 4 paredes da igreja. O limite de entendimento, irmãos. Nós fazemos pouco, essa que é a verdade. E nós achamos que estamos fazendo muito e o suficiente. Fazemos pouquíssimo e achamos que estamos fazendo muito, porque nossa mente é limitada. Agora, em relação às coisas de Deus, qualquer esforçozinho que dure uma semana, ai meu Deus, eu estou esgotado, ai eu não aguento mais. Sempre para as coisas de Deus parece que é muito, porque nós temos um pensamento limitado para as coisas de Deus. Estabelecemos limites, ao ponto de algumas pessoas falarem: não, pastor, eu só frequento o culto, eu não quero compromisso. Não quero compromisso, não. Eu gosto de ir na célula, mas não quero me envolver com o negócio de liderança de célula, não. Nós estabelecemos isso para as coisas de Deus. Então, quando você pensa assim, nas coisas de Deus, automaticamente você se conforma com o mundo, porque o mundo é exatamente assim. Limites para Deus, mas para minha vontade, para o pensamento desse mundo, não há limites, não há limites. As coisas são feitas de maneira intensa. Mateus capítulo 5, versículo 20, olha o que Jesus disse: se a vossa fé, em algumas Bíblias está a vossa justiça, mas eu gosto dessa versão: se a vossa fé não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Olha, os escribas e os fariseus tinham uma vida, irmãos, tão rígida, que a rotina diária deles era absurda. Jesus está dizendo: olha só, estão vendo os escribas e fariseus? Se a fé de vocês não exceder a fé que eles vivem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Eu vou trazer para os nossos dias. Tem muitos cristãos que eles dizem que são de Deus, e eu acredito que são de Deus, mas eles têm uma fé tão limitada, que é até vergonhosa às vezes a comparação da fé de muitos cristãos com a fé de um feiticeiro, de um macumbeiro, de um idólatra. É até terrível a comparação. Não dá para comparar, porque às vezes a fé desse cristão não excede, pelo contrário, é muito menor. É aquele cristianismo light. Não. Existem pessoas que às vezes acham que a sua dedicação está, mas às vezes não, é um pensamento limitado. De repente, nos pensamentos que eu tenho a respeito de Deus e da obra, eu estou fazendo muito, mas não é esse o parâmetro, os meus pensamentos. O parâmetro é a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa,
perfeita aí, mas muitos acreditam que a vontade de Deus é sacrificante demais, é angustiante demais. Tudo isso é o mundo que faz as pessoas se conformarem com esse pensamento. Como eu falei em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, aquele que muito semeia, muito também ceifará, e o que pouco semeia, pouco também ceifará. Então a vida, ela é essa atitude. Estamos limitados em algumas coisas, teremos resultados limitados. Estamos achando que estamos, às vezes, bem, pastor, li a Bíblia hoje. Oh, parabéns, irmão. Parabéns. Pastor, já fiz um voto com Deus, todo dia ler um capítulo. Já estou 1 ano, meu irmão, lê pelo menos 1,5. Vai aumentando, até você chegar ao ponto de ler a Bíblia muito. Mas não estabelece limite para essas coisas. Existem pessoas que vão orar, elas ficam olhando no relógio. Ai, Senhor, ora é 15 minutos, né? Aí deu 8, 9, ele fica olhando, 10, 11, aí ele procura a palavra, 12, 13, 14, 15, glória a Deus. Isso não é oração, você não orou. Você não orou. A tua religião diz que você orou, mas a Bíblia diz que você não orou. É por isso que não tem resposta. Pastor, eu estou tanto tempo orando. Será, irmãos, que a Bíblia diz que muito vale na sua eficácia a oração de um justo, que Deus responde a oração do seu povo. Mas não, as pessoas têm uma mentalidade limitada, elas querem colocar Deus na caixinha do pensamento delas, e Deus não cabe. Deus é infinitamente muito mais além, diga glória a Deus, do que nós podemos pensar ou pedir. E se nós deixarmos que esse poder opere em nós, viveremos uma vida assim. É esse sentimento que uma pessoa de fé tem, porque quem tem fé não haverá impossíveis. É isso que não haverá impossível. No meu pensamento não há limite. Se é promessa de Deus, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Se é vontade de Deus, eu não posso estabelecer limites. Gênesis capítulo 15, versículo 5, Abraão queria um filho, estava enxergando um filho, mas Deus disse: olha, Abraão, sai daqui dessa tenda, olha para as estrelas dos céus, conta, se é que você pode, assim será a tua descendência. Ou seja, irmãos, é impossível você contar as estrelas dos céus. É impossível. Não há limite, ou seja, nós temos um limite para isso. Jesus sabia, ou Deus sabia, que Moisés não conseguiria contar as estrelas dos céus. E ele falou: assim será a tua incontável, ilimitada. Agora sai da tenda, sai da caixinha que você entrou, sai da vida de mediocridade, olhando para baixo, limitação. Dentro da tenda ele não conseguia ver e ter a imagem ou ter a dimensão daquilo que Deus queria para ele. Tem pessoas que não saem, e se você tentar tirá-las, elas voltam, e é o mesmo problema. Faz uma retrospectiva. Se você não romper um limite que você tem na vida, em 1 ano, por favor, isso conformou você. Você se conformou com isso. No fundo, isso deu forma. O problema deu forma à tua vida. No fundo, a pergunta é: será que você quer resolver isso? Eu estava escutando hoje uma parte da mensagem da pastora Joyce Meyer, que a pastora Ellen estava escutando, e eu fiquei ouvindo a Joyce falar de um homem que vivia 38 anos
no tanque chamado Betesda, esperando que alguém lançasse ele nas águas, porque uma vez no ano, a tradição judaica dizia que um anjo vinha do céu, mexia as águas, e o primeiro que pulasse naquela água, mexida pelo anjo, era curado. Essa história é uma história judaica, é uma história da tradição judaica. Não é que acontecia isso, eles acreditavam que tinha um anjo que vinha. Era a maneira dos judeus tirarem todos os doentes de Jerusalém e colocar nesses 5 pavilhões. Aquele povo começava a adoecer, e a maneira de fazer uma espécie de limpeza social, diziam: olha, tem um lugar aí que vocês vão ter cura. Eram pavilhões, 5 pavilhões construídos, e todos que iam naqueles pavilhões ficavam ali, morriam ali, porque morriam na esperança de um dia serem curados. Jesus viu aquele homem, 38 anos daquela maneira, e Jesus perguntou: tu queres ser curado? Irmão, de repente é uma pergunta óbvia, mas por que Jesus perguntou? Porque tem pessoas que elas não querem mais, já se acostumaram onde estão. Tanto prova que na hora que Jesus perguntou, ele falou: ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha. Ou seja, primeira desculpa, primeiro pensamento que limitava a vida dele. 38 anos esperando por alguém é muito tempo, é muito desperdício. A Joyce falou o seguinte: se fosse eu que estivesse ali, 38 anos daria para ir rastejando e ficar bem na beira do tanque. Na hora que o anjo tocasse, eu pulava. Mas ele ficou 38 anos esperando por alguém. Tem pessoas que sempre vão viver assim: ninguém me ajudou, ninguém me estendeu as mãos, sempre chamando por alguém. Uma pessoa que está sempre na expectativa de alguém, não conhece a Jesus de verdade. Porque se conhece Jesus de verdade, maior é o que está em mim. Digam glória a Deus. É muito tempo, irmãos, 38 anos. Será que a pessoa quer resolver a vida? Existem cristãos que estão 5, 6, 7, 8, 10. Ah, Senhor, um dia, meu Deus, será que você quer? A pergunta é essa: será que esse problema já não limitou a tua vida e você só age e reage da mesma maneira e tem os mesmos resultados sempre? Será que você já não se acostumou com a vida que você tem? Até mesmo as reclamações que você sempre tem, até mesmo os discursos que você está decorado, já repetiu dezenas, centenas de vezes a mesma história. Ah, porque quando era criança pequena em Barbacena, eu começo a contar a mesma história. Já contou para um, para outro, para todo mundo sabe, mas ninguém resolve, e ninguém vai resolver, porque infelizmente você decidiu viver uma vida limitada. Lucas capítulo 17, versículo 10. Vocês, quando tiverem feito, olha o que Jesus está falando: quando vocês tiverem feito tudo o que foi ordenado, vocês devem dizer, sabe o quê? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o nosso dever. Já fiz o meu dever de casa. Irmãos, com Jesus não tem dever de casa. Com Jesus é assim. Pastor, liderança é assim com Jesus. A minha célula evangelizamos 20 casas. Oh glória! O próximo evangelismo tem que ser 30, depois 40, depois 50, depois 60. Digam glória a Deus. Porque não posso estar limitando. Quando eu limito, eu me conformo, e quando eu me conformo, eu paro.
É assim. Quando você se conforma, você desiste de viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, a Bíblia diz, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. É tão triste ver pessoas com potencial imenso vivendo uma vida de pensamentos tão limitados, reduzindo e resumindo a vida a uma desgastante e contínua, ou um desgastante e contínuo hábito. Ou seja, é aquilo. Eu acordo tal hora, eu volto tal hora, eu até já tenho até a hora da dor de cabeça. Eu estou tão acostumado que até a hora da dor de cabeça já tem. E quando não vem, a pessoa fica: por que não veio hoje? Estou até com saudade. Já está tudo assim. É a mesma coisa, é a mesma chatice, é o mesmo problema. Até para ser chato tem que ser chato diferente de vez em quando, que é a mesma coisa. A pessoa bateu o martelo da vida, perdeu o propósito, e nós criamos essas restrições. Algumas são criadas e nós nos submetemos, estabelecemos os parâmetros, dizemos o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Isso é tão sério que existem pessoas que elas vão passar o resto da vida delas na igreja e nunca vão ser líderes. Não é porque Deus não quer, é porque elas já estabeleceram, elas não querem. Porque se elas fossem perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Elas já teriam recebido a palavra. E por que elas não querem? Porque elas acreditam que elas não podem. Mas como é que não podem? Se Deus quer fazer muito mais além, abundantemente, segundo o poder que opera em nós. Qual o limite para a tua vida? Nunca diga que Deus estabeleceu isso. Eu não quero isso. Nunca diga isso em relação à vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O único limite para a nossa vida é a vontade de Deus. Problema que a vontade de Deus, que é ilimitada para nós quando se trata da obra dele, do reino dele, dos princípios espirituais, nós limitamos. Nós dizemos: não vou, não posso, não quero, não tenho tempo, tenho outros projetos, e falamos isso, e vivemos uma vida de confronto com Deus. E o resultado dessa vida é sofrimento. O resultado dessa vida é desencontro, desarmonia, tristezas e angústias. Olhamos para a igreja e para a obra de Deus e escolhemos: aquilo eu gosto de fazer, vou fazer, o que eu não gosto eu não faço. Estabelecemos as coisas, dizemos para Deus: Senhor, é isso que eu quero. Não perguntamos para Deus. Às vezes a pessoa se esconde, é aquela história: o irmão tem habilidade, tem todas as características, Deus quer usar ele, mas ele não quer. É a história, né? Casa de ferreiro, espeto é de... A pessoa podia ser um instrumento de Deus, mas está se escondendo atrás de um líder. Eu sou auxiliar. Sou auxiliar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, sou auxiliar. 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu sou auxiliar. Meu irmão, acabou. Nunca pensou em liderar, irmão? Pastor, não tem talento para isso. Mas pensou em crescer nisso?
Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e ilimitado, confins da terra. Não há limites. Não há limites. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja aos coríntios, escrevendo à igreja dos coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, ele disse: olha, aquele que fala em línguas, ore também para que possa interpretar. Ou seja, é um avanço, não é limite. Não há limite, irmãos. Você não pode dizer: pastor, eu gosto de orar por cura, mas eu não gosto de expulsar demônio. Eu gosto de isso, mas não gosto daquilo. Para de dizer que aquilo que você gosta é o dom que Deus te deu. Você pode estar se enganando e limitando o que Deus quer fazer na tua vida. Limitando. Porque Paulo disse: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, eu não posso estabelecer limites na minha vida. Existem coisas que eu vou ter que fazer mesmo sem querer, porque o meu parâmetro é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas tem pessoas, é por isso que você vai em algumas igrejas, irmãos, e o grupo de louvor está cheio, mas o grupo do diaconato, dos obreiros, não tem ninguém. Fui numa igreja falar sobre célula, meu irmão, se aquele grupo de louvor, de homens e mulheres cheios do poder de Deus, fizessem a obra de Deus, aquela igreja seria poderosa. Se cada um deles fosse líder de célula, mas não, o pastor disse: não, pastor, aqui não funciona, aqui não dá certo. Por quê? Talvez ele esqueceu de completar, porque aqui não é a vontade de Deus, é a vontade do povo, dos irmãos. Eles gostam disso, eu não posso fazer nada. É justamente por esse pensamento que as pessoas inventaram coisas na igreja e chamam de ministério. O camarada é skatista, ele gosta de skate. Aí ele entra na igreja e se converte, ele monta o ministério dos skatistas. Sabe, aí começa a montar, aí começa a dar nome de ministério. Quem está entendendo isso, diga amém. Por que eu falo isso? Porque o teu desafio, o meu desafio, todos os dias, irmãos, é ser uma igreja que venha romper os limites, ao ponto de escandalizar pessoas limitadas e inspirar pessoas que acreditam que podem mais. Digam glória a Deus. Você tem que inspirar pessoas que podem mais, que acreditam que podem mais. Você tem que se dar bem, conversar, sonhar com essas pessoas. Mas pode ter certeza, você vai escandalizar os que são limitados. Os que são limitados vão dizer: não, aqui não funciona. Rondonópolis, não, aqui o povo é... Irmãos, olha, eu vi que Rondonópolis, o povo é trabalhador demais. Parece que todo lugar, todo mundo é desempregado. Só Rondonópolis que trabalha muito, só Rondonópolis que tem pessoas que moram longe, só Rondonópolis tem pessoas que estudam, virou Harvard, Rondonópolis. Só Rondonópolis que... Para com esses limites, para com a cultura de Rondonópolis. Tem pessoas que falam de cultura e nem sabem o que é cultura. O que eles chamam de cultura, eu chamo limitação social. A cultura aqui, pastor, é uma: o povo gosta de cachoeira. Não, isso não é cultura, irmão. Me perdoa, isso não é cultura, não. Isso é costume. Isso é hábito. Que quando você aceita Jesus e quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, é só perguntar para Ele. Eu vivi numa terra que fui pastor numa igreja que tinha 25 praias, água doce, as coisas mais lindas que a natureza possa oferecer. O senhor conheceu quantas, pastor? Umas 3, não tinha tempo para conhecer. Não me arrependo. Mas tem crente que, se não conhecer,
ele morre, ele adoece. Não, ele não conhece o vizinho que mora no lado da casa dele e ele não evangeliza, mas ele conhece todos os pontos turísticos, porque ele nasceu para isso, ele programa a vida dele nisso. Fala para o teu irmão assim: nós temos que romper limites, de verdade. De verdade. O que nós queremos enquanto igreja? Nós estamos vivendo um tempo de multiplicação. E eu estou vendo líderes assim: pastor, a minha célula, eu não sei se meu irmão não aceita isso. Não te conforma, não aceita isso. É uma luta, é uma batalha, para que você não aceite. Vão tentar te convencer, vão tentar dizer, as pessoas tentam convencer Deus. Moisés disse: Senhor, olha, eu não posso. Gideão falou: olha, eu sou o menor da minha casa. Até Deus as pessoas tentam convencer. Imagina você que é líder. O nosso parâmetro é a vontade de Deus. Mostre para a pessoa a vontade de Deus. E se ela quer viver a vontade de Deus, ela vai ser abençoadíssima. Digam graças a Deus. Não, pastor, eu não quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Tudo bem, mas que eu, como pastor, tenho o dever, a obrigação de dizer qual é a vontade de Deus. A obrigação. A pessoa tem a escolha: viver ou não viver, aceitar ou não aceitar. O que ela não pode falar é que a vontade de Deus para ela é que ela continue limitada. Isso não. Ninguém pode falar isso, porque se falar isso, está incorrendo numa negação. Romanos capítulo 2 diz: estão transformando a verdade de Deus em mentira. E é tão sério isso, que o ser humano que nasce homem fala que não nasceu homem não. Romanos capítulo 2. Não, você nasceu, você vai escolher o que você vai ser, homem ou mulher. Ou seja, em relação à vontade do homem, não tem limite. Até negar a sua própria essência, ele nega, se for preciso, para fazer a vontade dele. E Paulo disse: eles vão deitar no leito com a enfermidade, porque ousaram a transformar a vontade de Deus, a palavra de Deus e a verdade de Deus em mentira, ao ponto de se deitarem homem com homem, mulher com mulher. Está lá, Romanos capítulo 2. Quando se fala de vontade do homem, pode tudo, mas quando fala da vontade de Deus, Deus te chamou, você é salvo em Cristo Jesus, para fazer a vontade dele. A pessoa: não acho que não é não. Ela é capaz de negar a própria existência dela, a própria vida, a própria estrutura humana dela, para satisfazer a sua vontade e os seus pensamentos. E alguns cristãos, e eu vou encerrar com isso, alguns líderes não têm a dimensão, e eu gostaria que começassem a ter, daquilo que Deus é poderoso para fazer, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso, não há limites para Ele, não imponha limites para Ele. Se você tiver a coragem de dizer para Ele: Senhor, como Isaías, eis-me aqui, seja feita a tua vontade na minha vida, e você não confrontar essa vontade, ou se rebelar contra essa vontade, você vai ver só como Deus vai te usar de maneira sobrenatural e poderosa. Diga glória a Deus. Deus vai fazer. Você vai perceber que a vida
é muito além dos problemas que você tenta resolver e nunca consegue. De repente você está limitado e o diabo te pegou aí. O dia que você resolver o teu problema, você vai fazer a vontade de Deus, e a pessoa fica. É a história do homem, né? 38 anos na beira do... Você quer ser curado mesmo? Não é muito tempo aqui, esperando por uma mão. Jesus disse: levanta, toma o teu leite e anda. Ele levantou. Jesus não orou por ele, só mandou ele levantar. Irmão, isso é sério. Eu conheci um senhor que ele foi curado, paralítico, curado. No outro dia, quem me falou dele foi o pastor Roberto Glumoschi. No outro dia, ele bateu na casa do pastor, cedo, andando. Pastor, que o pastor pegou a muleta, pegou tudo, né, para dar o testemunho. Ele bateu no outro dia de manhã cedo. Pastor, meu irmão, tudo bem? Pastor, eu queria pedir para o senhor uma coisa. Eu quero a minha muleta. Mas por quê? Não, porque eu pedi, é o meu ganha-pão, eu peço esmola com ela. Ele estava curado. Para que voltar a pedir esmola? Mas se acostumou à profissão, pedinte, instrumento de trabalho, a muleta, preço que ele pagava, ser aleijado. Adiantou ser curado por Jesus? Na vida de muitos crentes, irmãos, é salvo, batizado, mas parece que não adianta. Não adianta. É o mesmo sofrimento, a mesma expressão. Não há atitude, vou vencer, Senhor, vou romper, não é o mesmo dilema. É a novela que não tem fim. Vale a pena ver de novo, 24 horas. Repete uma, mas eu gosto. Tem pessoas que assistem a mesma novela, e se passar, e se vale a pena ver de novo, fica o resto da vida assistindo, e chora nas mesmas cenas. E tem crente que é pior, que ele não assiste não, ele vive a mesma novela há muito tempo. Que é isso, pastor? Está limitado, está conformado. A pergunta é: você quer ser curado? Você quer ainda ser liberto, ser restaurado? Você quer mudar de vida de verdade? Esteja disposto a romper limites na tua vida, disposto a virar páginas, digo amém. Disposto a dizer basta, vou mudar minha atitude, vou mergulhar na vontade de Deus para a minha vida, não vou recuar, não vou me esconder, não vou dizer que não posso, não consigo, porque se há um poder que opera na minha vida, esse poder me leva a fazer muito mais além, abundantemente. Deus me leva muito além das minhas limitações. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. De repente você está ouvindo na sua célula o teu nível de falar de multiplicação, de crescimento. Você olha, parece que não é com você que Deus está falando, parece que não é contigo. Meu irmão, você não imagina. Eu tenho a plena convicção, e não existe estrutura humana capaz de comportar o que Deus quer fazer em uma igreja que crê que Ele é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente, poderosamente, abundantemente. Não há limites. Esse prédio, eu já estou olhando para esse prédio que está pequeno. Eu tenho um problema, já fico assim, eu acho que é melhor eu fazer uma tenda e deixar aberta a lateral, sem nada. Mas tem pessoas que elas olham, eu conheço. Para mim, irmão, você não pode, uma criança, você não pode dizer para a criança que o pé dela vai ser do tamanho do primeiro sapato que você comprou para ela. Tem criança que parece que à noite pro dia cresce, né? E a mãe já compra um sapato um pouquinho maior, esperando que o pé vai crescer. É assim ou não é? Tem uns que parece que só cresce o pé, vai crescendo, depois vai crescendo o corpo. E sapato de criança é caro, né? Às vezes é mais caro que de adulto.
Mas sabe o que muitos líderes fazem? Eles compram um sapatinho para a célula, é desse tamaninho, pronto. Aí quando começa a crescer, eles às vezes querem segurar ali o sapatinho na célula. Não, tem que multiplicar. Não há limites para o crescimento. Nunca diga que uma pessoa não pode ser aquilo que Deus a chamou para ser. Nunca diga que uma pessoa vai viver na limitação do tempo que você estabeleceu. Nunca diga para alguém: não, amanhã você vai ser líder, se a pessoa quer ser hoje. Sabe por quê? Jesus olhou para os discípulos e disse assim mesmo: olha, vocês estão vendo, os campos estão prontos, vocês estão dizendo amanhã será a colheita. Eu digo é hoje, porque os campos estão prontos. É hoje. Ou você faz hoje, ou não pode ter a oportunidade de dizer amanhã. A Bíblia diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem feito hoje? Não, pastor, ano que vem eu vou ser líder. Nós estamos vivendo hoje, o tempo é já. Digam graças a Deus. Ah, mas eu tenho limite. Que limite tem na tua vida, meu irmão, que Jesus não possa fazer, e o poder que opera, o poder dele que opera na tua vida possa romper? Não há limites. Somente aqueles que você estabeleceu e não quer romper. Esses não foi Deus que colocou, foi você. E Deus está dizendo para você hoje: olha, meu filho, eu tenho coisas maiores para fazer, abundantes para fazer, grandiosas para fazer, além do que você está me pedindo. Você está pedindo coisa pequena, eu tenho coisa além, eu tenho coisas maiores. Você está pedindo uma coisa muito pequena, limitada. Eu quero fazer algo infinitamente maior na tua vida.